para vibração um pouco mais de luz, né? Nós precisamos sair da condição de rocha e sermos luz. Então, para isso, Emmanuel começa a falar sobre a questão do remorso, na questão 182. Então, nós conversamos sobre esses temas. Gente, é coisa pra caramba. E só falamos sobre a superficialidade desses assuntos, né? A pessoa que tem, em algum desses temas acima, alguma questão de fórum íntimo, na minha opinião, tem que estudar e pesquisar e ler. Debater com alguém que tem um pouco mais de experiência, mas tem que ser curioso. Porque a função da doutrina espírita não é nos entregar comprimidos de salvação. Não. Ela entrega a receita. Tomar tantas doses por dia, 3 vezes, durante 30 anos, 40 anos, esse. Ela indica. E o doente vai atrás do seu medicamento. Qual medicamento tem que ir atrás? Depende da sua necessidade espiritual. Né? Cada um de nós, com o passar dos dias e dos anos, vai amadurecendo e vai se percebendo deficiente nesse ou naquele outro assunto. E aí a pessoa vai atrás de buscar o que lhe interessa. É essa a função do doutrina espírita. Não tem receita pronta. Faça isso, faça aquilo, porque cada pessoa é um universo à parte, tá? E aí ele entra assim, ó, na mesma tocada, né? Ele começa a falar na questão 183, a questão do ciúme. O que é o ciúme? Ele escreve assim, ó. O ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpe de muito esforço, na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Essa primeira parte da resposta, que ela é um pouco longa, eu não sei se vocês perceberam, Emmanuel escreve em 2 palavras um livro inteiro, né? Então, a gente percebe lá, ó, que o ciúmes, quando ele é tratado pelo seu portador com violência, como é que é a expressão de escândalo e violência, ele é um indicador de que a pessoa ainda está, das duas uma, ou ela está estacionada no egoísmo, ou ela é portadora de um atraso moral violento. Esse atraso moral, quer dizer, implica em comportamentos não éticos e que ela pratica longe da vista de todos. Então ele fala assim, é indício de um atraso moral ou de um estacionamento no egoísmo. Aí ele coloca assim, o diagnóstico dele, dolorosa situação que o homem somente vencerá. Quer dizer, para aquela pessoa que, puxa, eu sou uma pessoa ciumenta e desequilibrada, como é que eu faço para vencer? Resposta, vencerá com muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer seu íntimo com luz do amor universal. Gente, tem uma coisa que é muito importante, vocês que são espíritas de início, quando a gente fala assim, ó, enriquecer com luz do amor universal. Tem criaturas que acreditam que luz que está sendo pedido é essa luz que está batendo na minha cabeça, está entrando no meu frontal aqui, no meu coronário, e ela vai iluminar minha mente, tal. Não, eu não vou me transformar numa lamparina, num vagalume. Não é isso que esse termo luz, ele simboliza, é sinônimo de conhecimento, de conteúdo intelectual, que vai me levar a uma modificação das minhas crenças. Certo? Então, quando ele coloca assim, ó, vento desequilibrado,
só vai conseguir vencer essa situação com muita oração, com muita vigilância, de modo que a oração vai despertar nele. Primeiro, o cara que vai fazer uma oração, ele já avançou. Significa que ele já se percebeu uma criatura que precisa de ajuda. Ele já se percebeu uma criatura que, por si só, ela não vai conseguir vencer. Então, ela entra num processo de oração. E ela entra num processo de autovigilância. Quando a gente entra em oração, a espiritualidade que é acionada pela nossa oração, feita com fé e coração, ela começa a proporcionar à criatura meios para que ela adquira essa tal luz do amor universal. Como é que ela vai, essa espiritualidade que vai ajudar essa pessoa, vai levar conhecimento para essa pessoa? Através de N meios. Primeiro, exemplos, mas muito assim, chutando alto, vai levar esse ciumento a ter relacionamento social com pessoas que podem lhe ajudar com algum feedback. Vai levá-lo a ter obras, livros que possam bom levar a despertar um interesse por obras, livros, filmes, peças de teatro, canções, letras de músicas, que vai começar a fazer eco dentro da sua estrutura psíquica. Então ele vai começar a ter situações em que ele poderá ter meio de autorreflexão. Então isso é que é assim, oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com luz do amor universal. Aí tem um grande detalhe, começando pela piedade para com todos que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Nós já escutamos aqui, nós já lemos um texto chamado O Homem de Bem. Com essa turma a gente já discutiu? Acho que não, né? Não. Pois é. Tem um texto no Evangelho, capítulo... capítulo 18. Tem vários textos, e tem um lá que chama-se O Homem de Bem. Esse livro, ele começa assim, o texto, só para vocês terem uma ideia. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Olha que esse texto começa o primeiro parágrafo. Ele diz assim, olha, você quer ajuda do plano espiritual? Sim, eu quero, estou precisando, pelo amor de Deus, me ajude. Então, primeira coisa, meu amigo, nós não vamos sair aqui da nossa esfera para te ajudar se você for um ordinário aí na vida. Agora, se você for um camarada que tem o coração piedoso, se você for uma pessoa que está procurando ser, então você pode contar com. Esse é um texto que foi psicografado por Allan Kardec e colocado lá no chamado O Homem de Bem. E esse texto, em específico, O Homem no Mundo. O Homem de Bem é o nome do capítulo. E o subcapítulo é O Homem no Mundo. Então, eu juntei essa palavra piedade deste O Homem no Mundo com quem está colocando aí, Depois que você entrou nesse processo de oração e vigilância, para ganhar conhecimento, ele fala assim, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Quer dizer, você se percebeu um homem violento, ciumento, descontrolado. E isso está arrebentando com a estrutura social da sua vida. E você, ótimo. Jesus ajuda? Ajuda. O que é necessário? Então, a primeira coisa que ele está falando assim, comece a olhar o sofrimento à sua volta, ver aonde você pode ser uma pessoa útil.
Porque a pessoa que é violenta, ela também é uma pessoa egoísta. Está escrito lá no primeiro par da resposta. A característica do ciumento é que ele é extremamente egoísta. Isto é meu, aquilo lá também é meu e você é meu ou minha. Tudo faz parte de uma coisa que está sob meu domínio. Só pode andar, comer, sentar se eu deixar. Então, é esse o psiquismo de um egoísta violento. Então, ele fala, ótimo, nós vamos te ajudar. Então, primeira coisa, começa a perceber a dor alheia, vendo que você pode atenuar o sofrimento ao próximo. Gente, aí tem gente que vê sofrimento ao próximo, eu vou sair para aí, vou ajudar os andarilhos e tal. Não é nada disso. É olhar em casa os seus filhos, o seu companheiro, a sua sogra, o seu caseiro, o seu empregado, coisas, as pessoas que estão assim no primeiro momento à sua volta. Porque tem gente que acha que vai ajudar a pessoa da rua e dentro de casa é uma tranqueira ainda. Tá? E ele coloca o complemento na resposta. Ó. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar no coração, de modo a cerrar-se a porta do perigo, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias futuros. Quer dizer, eu me colocando nessa posição de empatia pela dor alheia, é como se fosse um antibiótico para matar o vírus do ciúme. Essa é a indicação de Emmanuel. Porque se eu deixar esse vírus infeccionar todo o meu sistema espiritual, ele fala assim, ó, terá vários reflexos negativos para os dias futuros, ou até para as próximas encarnações. Porque o violento, o ciumento, ele pratica atos, às vezes, que são terríveis para todos à sua volta. Inclusive levar ao crime de assassinato, corte de membros, agressões, né? As pessoas jogam ácido no corpo do outro, enfim, comportamentos assim, terríveis que vão ter reflexo nas encarnações futuras. Podemos conversar a respeito, meninas e meninos. Posso falar? Pode, menina. Resumindo, né? Assim, o que eu entendi aí, se eu sou o ciumento, né, da história, eu acho que eu só consigo uma mudança se eu realmente, lógico, a oração, todo esse preparo todo, né? Mas se eu realmente começar a estudar para entender a minha posição no mundo, quem eu sou como espírito eterno e a minha posição. E nada na Terra me pertence, nem as coisas, nem os objetos, nem os cachorros, nem as pessoas, né? Então, assim, a pessoa precisa buscar esse conhecimento de si, da sua participação dentro dessa família espiritual e entender que nada é nosso, né? Quando você começa a entender que as coisas não são suas, nem os seus filhos são seus, você começa a praticar esse desapego e o ciúme vai um pouco diminuindo, né? E eu acho que, assim, e quando você não é o ciumento, mas convive com alguém que tem esse traço de ciúmes, eu acho que a gente precisa estar pronto, que nem ele diz aí, pronto para ajudar, auxiliar. A piedade, eu vejo muito assim, se eu vivo com alguém, ou se eu conheço alguém que tem esses traços de ciúmes, se eu tiver por ele piedade, isso tudo já se ameniza. É como a gente estiver numa briga, né? Se você está numa briga, vamos supor, estamos falando de família, estou eu e meu marido discutindo. A briga acaba, vai cada um para um lado. E eu for para o meu quarto, e nesse momento eu externar um ódio, uma raiva, um rancor por ele, isso não vai se desvincular. Porque a energia que ele está mandando para mim e eu mandando para ele é a mesma. Nós estamos se degladiando com essa energia. Se eu conseguir ir para o meu quarto e entender que aquela pessoa agiu dessa forma e eu ter dó, piedade da situação deles, que eles se encontram nesse momento, no caso mais a gente está falando dos ciúmes, né?
Eu tenho dó de ver como ele age em relação a isso, como ele age em relação a mim, aos meus filhos, ou ao ato ciumento dele. Esse sentimento que eu estou emanando para ele, essa energia, já consegue neutralizar o que vem dele. E talvez assim a gente consiga mudar um pouco esse campo energético que vem dessa pessoa, mudando algumas coisas, né? Então eu acho que é importante a gente, Emmanuel, ele é bem profundo no assunto, mas eu gosto bastante de trazer as coisas para o nosso cotidiano, né? Eu acho que muitos são ciumento, a gente assim é extremamente, né, ciumento, quase todo mundo tem esse traço, que é o nosso orgulho exacerbado, né? O nosso maior defeito. E assim, a gente fala, eu não tenho ciúmes, mas na hora que você vai ter que deixar seu filho na casa de alguém, nos pequenos gestos a gente mostra traços de ciúmes, né? E eu acho que é só com o conhecimento da nossa participação no mundo mesmo que vai trazer isso pra gente, esse desapego dessa situação. Não confundamos cuidado de deixar filho na casa dos outros com o ciúme, né? A capivara da casa onde vai ficar nosso filho, a gente tem que levantar e dar uma lida antes de deixar o filho na casa da pessoa. Olha lá o traço de ciúmes aparecendo. Não, isso chama-se cuidado. Isso aí não é... Pai ciumento. De jeito nenhum. Dá uma olhada aí e tal. Puxa aí a capivara, porque senão, minha nega... Meninas, algum comentário aí e tal? Sabe, tô só ouvindo aqui, tô ouvindo que eu tô dirigindo, fui me escalar, dona Sandra. Mas eu não consigo falar e dirigir, gente. Vamos comentando vocês aí. Mas você é mulher. Ah, meu Deus, esse defeito. Não é. Mulher tem essa competência. Dirige, cozinha, toma conta de filho e escreve um livro. Ah, mas não dou conta, não. Nossa senhora, eu sou meia roda ainda, a dona Sandra tá segurando o celular aqui, porque o negócio é feio. Senhor, então presta atenção. Então vai em frente aí, cuida aí. Tá. Ai, gente. Mas mais alguém comentar? Gente, uma coisa que eu acho muito interessante é assim, ó, a questão 183, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 palavrinhas na pergunta e o cara faz um quadro de resposta, né? E nessa meia folha ele traz uma cacetada de informações que a gente precisa... Quando a gente passa o olho e dá uma lidinha assim, já, compreensível, legal, entendi, bacana. Quando você lê de novo, você fala, nossa, isso é verdade. Eu vou desligar o celular e vou ligar de novo, porque eu não estou ouvindo mais nada. Tá, reinicia aí. Eu não sei mexer. Tá. Dá uma reiniciada aí. Então, quando a gente lê de novo, a gente começa a ter palavrinhas, expressões que vai colocando no meio da... Né? E eu estou fazendo questão de abrir isso aí, porque vocês estão iniciando o contato com a doutrina, e é como se estivessem sendo alfabetizados, porque, assim, vou te falar assim, durante muitos anos eu só passava o olho, até que eu encontrei com o senhor Jacó Mello, não é isso? Em 2015, que foi um camarada que veio dar uma palestra para nós em 2016, e ele me ensinou a ler. O que está escrito aí? O significado da vírgula, né? Cada expressão, cada palavra. Nossa, aí eu fiquei... realmente um quebra-cabeça, né? Tá bom? É isso. Agora a questão 184. A questão 184, ela é incrível. Ela é cumprida de tudo quanto é jeito, tanto na pergunta como na resposta, né? Dá uma olhada na bichinha. Como devemos efetuar nossa autoeducação, esclarecida pela luz do Evangelho, nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais. Como devemos efetuar nossa autoeducação, esclarecida pela luz do Evangelho, nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Nossa, essa pergunta ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela vai discutir a questão da atração sexual. Tá? Então, olha, o grupo perguntou para Emmanuel como é que a gente faz para lidar com a autoeducação.
E isso é muito importante, fazer esse tipo de pergunta, porque eles não estão perguntando como fazer com aquela pessoa que tem atração sexual. Ele está dizendo assim, ó, nós temos. Então, como é que a gente faz para educar esse processo todo? Eu me senti muito confortável quando li essa frase há uns 30 anos atrás. Porque eu vi que eu não era a única peixinho, eu estava no meio de um bolo qual? O bolo do universo, na Terra. Né? Ele fala assim, como eu devo fazer para me educar na questão da atração sexual? Né? Por quê? Quando eu não sei lidar com essa atração sexual, olha, o meu egoísmo me faz ter atitudes antifraternais, ou seja, eu levo a mágoa, eu levo o ressentimento, eu levo a desilusão às pessoas que estão à minha volta, por causa dessa minha falta de educação nesta área. Perguntaram para o Emmanuel como é que a gente resolve isso. Então ele começa a falar lá, ó. Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como o impulso para a vida que conduz o homem a grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Primeira parte da resposta. Ele está falando assim, criaturas do meu amor. A energia sexual, ela é uma energia extremamente bendita. Por quê? Primeiro, ela faz com que dois seres proporcionem o nascimento de um terceiro ser. Essa energia sexual, ela é responsável pela reencarnação. É ela que atrai dois seres. E através da reencarnação, esse espírito reencarnante ele poderá dar continuidade ao seu processo de espiritualização, ao seu processo de desenvolvimento. Então, ela faz parte de um mecanismo, olha, a atração sexual faz parte de um mecanismo divino, de um processo, de um elemento dentro de um processo inspirado por Deus. Então, os caras que fizeram lá no passado o corpo do homem, o corpo da mulher, os hormônios, receberam ordem de Deus para que tivéssemos essa energia que nos atrai. Então, assim, isso faz parte. Aí ele continua. Toda vez que experimentamos disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em nossa organização psíquica as recordações prejudiciais, tendentes ao estacionamento da nossa marcha evolutiva. Então ele fala assim, ele falou que a energia sexual é algo normal e divino. Depois ele começa a falar assim, toda vez que eu tenho um ato, qualquer que ele seja, antifraternal, isto simboliza para mim mesmo que eu ainda estou estacionado em uma... Como é que ele chama lá? Eu ainda estou num nível de bagagem que vai me trazer prejuízos futuros. Ele vai me trazer consequências. Depois, no terceiro parágrafo, fala assim, ó. Urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. Você tem a questão da atração sexual como um ponto que você já percebeu que pode desequilibrar a sua harmonia íntima, pode desequilibrar a sua harmonia social, porque te leva a ter comportamentos que vão levar à discórdia entre aqueles que te cercam, você tem que trabalhar e falar assim, ó, urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. Quer dizer, não tem pílula que você vai tomar que vai te ajudar a controlar os seus impulsos sexuais. Não existe isso.
Não tem remédio, xarope, erva, mandinga, despacho, cor de roupa, amuleto, que vai controlar o que está em seu coração. Olha o que ele está falando aí. E é da criatura o dever de buscar o controle dessa energia. Então, quer dizer, Francisco, que eu tenho uma arma aqui que dispara feito um doido, sim. Mas quem está com o dedo no gatilho sempre será você. Para onde você vai mirar e para onde você vai disparar é por sua conta e risco. Nós estamos armados com essa energia. Isso faz parte. Dá para ficar sem? Não. Não dá, porque faz parte. Nós ainda precisamos de, por exemplo, ele coloca na comida, de corpos para reencarnar. Então, ela faz parte, essa atração. E isso a nível de terra. Porque quando você está no astral, o que te junta com outro espírito chama-se afinidade. Prazer de estar com. Então, vai vendo a complicação que é esse tema, para todos nós. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas fala-as evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, compelindo as criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime de seus sentimentos. Espera aí, Francisco. Ele está falando em sentimento. Vocês já ouviram falar que nós estamos nesse momento da nossa evolução para trabalhar sentimento? Para evoluir os nossos sentimentos? Então, Emmanuel começa a falar sobre desejo sexual, e ele fala que o desejo sexual, quando ele é bem orientado, controlado, administrado, ele vai embasar, ele vai se transubstanciar em um sentimento sublime. O desejo é o primeiro passo, desde que ele seja educado, moldado e direcionado, ele vai fazer com que nasça em nós um sentimento nobre. Ele continua. Posso interromper um pouquinho? Pode. Rapidinho. Eu achei muito interessante essa pergunta, né? Sim. E é um assunto extenso. A força sexual é a nossa energia criadora, né? É a nossa maior energia criadora, né? Então, é preciso mesmo educar essas forças. Quando eles falam em atração sexual, nós temos que lembrar que nós viemos da época primitiva, da época que nosso instinto prevalecia sobre nossos sentimentos, né? Então, assim, essa atração sexual vem dessa época, muito marcada em nós. Nós temos traço dessa era primitiva em nós ainda. Estamos em processo evolutivo. Por isso que muitas vezes confundimos essa atração sexual com o desejo e fica tudo meio que embaralhado. Porque essa atração sexual deveria ser, né, uma troca, uma energia, uma troca energética, né? Onde duas forças que se combinam se atraem, né? Mas isso, nós primitivos ainda que somos na escala evolutiva, nós temos ainda essa ideia de corpos, né? Homem, mulher, a atração pela beleza, todas essas coisas que se misturam ao verdadeiro significado da atração sexual, que é a atração que é uma atração de energia, né? Duas energias que se combinam, se atraem e formam essa força criadora, né? Homem e mulher. Hoje em dia a gente não pode mais dizer só que a atração sexual é só entre homem e mulher, né? Então, assim, eu acho que tem mudado muito isso. Nós estamos evoluindo, né? Estamos deixando esse lado primitivo para trás um pouco, mas nós temos traço dele ainda. Quando essa atração sexual nos domina, de uma certa forma, vou dizer o meu caso, assim, no sexo oposto, me domina por um homem, é uma atração sexual que me domina mesmo, eu estou trazendo um traço de um primitivismo, que é o que nós vivemos no passado, nosso instinto, puramente instinto.
né? A gente se acasalava por instinto, e era assim que funcionava. Então a gente vê traços disso, por isso que ele fala, quanto mais você tem isso não domado em você, porque a gente tem que levar essa atração sexual para o lado não do instinto, para o lado do sentimento, né? É uma atração sexual de sentimento. Quando eu conseguir ter isso domado em mim, o sentimento, eu vou ter uma atração sexual por alguém que tem o mesmo sentimento que eu e a gente se atrai, entendeu? É complexo mesmo a coisa, né? É. Alguém quer falar junto aí, gente? À vontade. Continua lá. Oi, diga. Eu acho que também, hoje em dia, banalizou-se muito isso também, né? Porque a gente vê até pelas nossas músicas, a maioria das músicas, que elas mexem justamente com essa parte, que é o chakra mais baixo, que é o chakra básico, né? Que a música estimula, né? A música estimula os chakras. Hã? Genésio. Não sei o nome dele, o chakra básico. Que é o básico é mais baixo ainda, dessa parte é o genésico. Tem mais baixo ainda que o básico? Não, o básico é o último, mas antes dele é o genésico, que é onde se localiza a parte genital do homem e da mulher. É o santo que vai administrar isso aí. A gente vê isso bastante, né? A gente vê isso bastante, né, Paula? É um assunto bem potente, assim, né? A banalização do sexo, né? A banalização das atrações sexuais. Porque nós estamos... isso está mudando. A gente já não vê mais como homem, mulher, corpo, só isso na atração sexual, né? Mas nós não conseguimos ainda, o que o Francisco falou agora, educar o sentimento. Exato. Nós conseguimos uma autonomia sexual, que ninguém manda no que eu vou fazer sexualmente, só que nós não estamos conseguindo educar o sentimento. Então, exatamente, ficou tudo banalizado, né? Uhum. Nós não estamos, o pior é que nós não estamos conseguindo educar os nossos filhos, né? As nossas crianças. E você pode ver que na geração mais para frente ainda está pior. Você fala, mas era para estar melhorando. Sim, porque já se desvinculou um pouco aquela atração sexual entre homem e mulher, que era muito forte, né? Que existia há muito tempo passado, né? Isso já foi se perdendo um pouco. Nós entendemos que essa atração sexual não é só entre homens e mulheres, sim, né? Mas nós não conseguimos ainda educar esse sentimento, que é muito difícil. A hora que a gente chegar a educar o sentimento, nós não vamos banalizar. Vai ser apenas uma troca, o sexo vai ser uma troca de energia entre duas pessoas, né? Mas é um caminho longo aí pela frente. Dura a juventude entender essas partes também, né? E o que você falou, os traços que a gente traz também. Quanto mais a gente está dentro disso, mais a gente fica ali alimentando isso. E por isso que cabe a nós, né? Cabe a nós puxar os nossos adolescentes, né? Porque a geração dos meus pais já foi complicada, sexualmente falando. A nossa geração já foi um pouquinho melhor. A da frente agora teria que estar muito mais apurada, né? Mas nós estamos errando. Eu acho que era mais complicado em relação à mulher como símbolo sexual mesmo, porque a mulher não tinha autonomia, é o que você falou. Aí veio a autonomia do corpo, né? Só que aí deturpou a situação toda. Era para ter autonomia, para você ter direitos, no caso, né? Para você ter os direitos. Porém, os direitos ficaram exacerbados e falou, não, agora eu posso qualquer coisa. Não tem mais limite para o meu direito. Eu posso tudo. E aí eu acho que entra a banalização sexual mesmo. Sim. E a gente só vai conseguir isso educando mesmo. Que vai complementar o que vocês estão falando. Examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual que os homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos, entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. Quer dizer, Emmanuel está nos chamando a atenção aí que esse tipo de comportamento desregrado é uma das variantes de outros tantos que existem na nossa humanidade, né? Ele fala lá, excessos, o desequilíbrio pelo excesso de acúmulo de bens materiais, o negócio que se faz da inteligência em relação ao poder, porque inteligência com amor é sabedoria, né?
E inteligência com poder é o quê? É tirania, sei lá o que é chamado isso aí. Então ele fala que existem outros desequilíbrios profundamente, extremamente normais inseridos na nossa sociedade, resultantes de criações nossas mesmas, nossos comportamentos, né, que nos levaram a ter esse tipo de vício enraizado em nosso espírito, em nossa alma, e que a gente precisa prestar muita atenção. Nos detectando portadores de um desses, o que fazer? Vamos ver se a gente tem algum toque dele aí no decorrer do texto. É por esse motivo que observamos, muitas vezes, almas numerosas aprendendo entre as angústias sexuais do mundo a renúncia e o sacrifício em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Quer dizer, depois que eu mergulhei de cabeça nessas viciações, eu me permiti ao prazer, não só do sexo, como outras coisas, a lei de ação e reação que rege o universo me coloca numa situação de afastamento. Como exemplo de afastamento. Gente, eu já citei aqui, não sei se nesse grupo ou no grupo anterior, eu tenho dificuldade em identificar quando eu falei o quê, porque eu acabei o grupo anterior uma aula antes de começar com vocês, porque eu atravessei o mês de janeiro inteiro com eles, porque eu não tinha dado conta do programa. Existe um livro chamado Ícaro Redimido, que conta a história de Santos Dumont, né? Santos Dumont foi um espírito que nasceu e fez isso e fez aquilo, e se matou, depois foi para resgatado, então eles contam a história de Santos Dumont. Entre uma das questões de Santos Dumont, tem a questão da inibição genésica. Santos Dumont, ele nasceu com os órgãos genitais atrofiados, infantis. Por isso que ele não conseguiu, ao longo da sua existência, dar vazão para a sua vida sexual. Mas a energia, como diz Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. A energia sexual dele foi, então, para o raciocínio e a lógica. Por isso que se transformou no grande inventor que foi na sua época. Mas é isso que Emmanuel está dizendo assim, que as questões de abuso, seja em qual tema, em específico sexual, como ele colocando aqui, irá levar a todos nós que não damos conta deste controle, dessa administração, a possíveis situações de dor. Então, é necessário a gente se perceber carente de educação psíquica, carente de educação moral, para contornar essa deficiência, criada por nós mesmos. Nós não fomos criados espíritos deficientes. Não. O nosso comportamento, por algum outro motivo, tá, gente? Deus é misericordioso, que ele sabe que a gente mergulha nesses campos, porque tem um fundo lá que não necessário a gente abrir aqui agora. Mas desde que a criatura se perceba portadora dessa situação, ela tem o direito e a necessidade e o dever de trabalhar em direção à sua ascensão moral. Antes que o universo tenha que lançar mão de instrumentos para essa correção. E ele vai lançar. Ele coloca assim, ó. Depreende-se, pois, que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Tá? Então, é mais ou menos... Gente, isso é só uma mexida nos tabuleiros da nossa intimidade. Porque esse assunto demanda muita leitura, muita pesquisa. E Chico tem um monte de livros relacionados a esse tema. Tá? Se você colocar lá, tem uma chamada Biblioteca do Caminho, é esse, Alessandro, que chama? Biblioteca do Caminho, alguma coisa assim. Do Bom, Chico? Tem uns... Bíblia do... Não, Bíblia do Caminho, eu estou confundindo. Tem um nome específico. Não, Tem um site com todos os livros de Chico Xavier em PDF. Então você joga uma palavrinha lá, por exemplo, sexo, vem todas as obras que têm alguma coisa sobre esse assunto. Tá?
Egoísmo, tem todas as obras que falam sobre esse assunto. Ciúme, e assim por diante. E quando a gente fala, né, que Francisco, que uma pessoa é viciada em sexo, né, tem muito isso, né? A gente vê muito isso acontecer. Porque, na verdade, assim, o sexo gera prazer, né? E Isso. a pessoa fica viciada nessa sensação. Eu falo, eu costumo me referir assim, né? O corpo humano foi feito para esse prazer, né? Sim. Se nós temos essa O capacidade, cérebro gente, sim, é quase igual a droga, sim. cocaína. O Só que nós negócio temos também que entender que esse prazer tem que ser usado para benefício do nosso corpo físico, né? Não para desgastar os nossos órgãos e o nosso espírito, né? E é o que acontece quando se usa o sexo sem discriminação nenhuma, né? Você vê que ele começa a pergunta dele lá, ele fala assim, ó, quando esse desequilíbrio traz atitudes antifraternais. Ele quis, de jeito muito sutil, né, muito educado, muito fino, que os espíritos daquela época eram, e Emmanuel também, eles querem saber, escuta, quando é que é mó roubada você ser viciado em sexo? No que isso traduz para o espírito? Isso é encrenca? É. Por quê? É que quando a pessoa é viciada em alguma coisa, né, mesmo em cocaína, droga, sexo, é tudo a mesma fraqueza do espírito, né? Não Nos anos tem a 70, diferenciação. nos anos 70, nos anos 80, assim, a questão do sexo o meu povo, meu Deus do céu, era algo assim, tomava como se fosse Coca-Cola, né? E, e foi muito complexo dar uma maneirada nessa energia para depois entrar no casamento e ser monogâmico e tal. Putz, vira. Quer dizer, a gente entra numa camisa de força, que é o casamento, sabe? E aí é um trem louco para equilibrar isso É. dentro de uma cabeça. Quem convive hoje com adolescentes ou uma faixa etária dessas assim, eu acho que consegue perceber que eles não têm tanto essa energia sexual como a gente tinha antigamente. Sim. Hoje é mais que nem a Paula falou, é uma energia assim, eles querem mostrar para o mundo que eles são livres, né? Mas o ato sexual em si, eles não discutem como a gente discutia com 12, 13 anos. Eles passam isso sem essa necessidade. Então, eu vejo traços no adolescente hoje de uma evolução. Eu já vejo que já começa a mudar a relação com o sexo. Né? Eles não têm essa necessidade que nós tínhamos na nossa época, que nem o Francisco falou. Você ia para um baile desse, todo mundo... Não, eles têm necessidade de quê? De mostrar para o mundo que eles são livres para fazer o que querem, entendeu? Então, só está faltando para melhorar essa educação mesmo do sentimento, né? Porque eles já vieram com essa força sexual diferente da nossa, bem diferente. Mas, Francisco, então nós estamos falando assim que eu não devo ter relação sexual, assim, tal. Não é essa a conversa. A conversa é, eu devo ligar a minha relação sexual a um sentimento. A um sentimento de bem-estar íntimo comigo e com a pessoa. A nossa grande encrenca é o sexo selvagem. É aquele de... Deixa eu ligar aqui a internet, o relacionamento, papapá. Ó, daqui 15 minutos, gostei de você. Sabe? É essa coisa que é o grande perigo, né? É eu consumir o sexo como um elemento químico, um alimento que me dá esse prazer. Eu acho bacana também a gente entender como que esse ato sexual, a energia que despende isso, né, Francisco? É muito importante a gente entender isso. Que fica reverberando nas pessoas essa energia do outro, né? Porque você faz uma troca. Você imagina você fazendo uma troca de energia com alguém que você não conhece, não sente nada. Porque o ato sexual é uma troca energética entre duas pessoas, né? É uma troca energética total ali do momento, né? Então, se não envolver sentimento, pode ser uma troca muito complicada para ambas as partes. E até envolve espiritualmente o que nos cerca espiritualmente com relação ao sexo é uma coisa muito séria,
né? Porque o ato sexual está muito mais na cabeça do que no próprio órgão, né? E depende do seu pensamento no momento, você atrai coisas perturbadoras para a relação, né? Então a gente tem que entender como é esse mecanismo. Parece mais assim, atrai coisas perturbadoras para a relação. Abre esse parênteses. Atrai espíritos que são ligados ao sexo, entidades que usam essas energias sexuais que são muito criativas e muito densas para trabalhos mesmo na faixa baixa da Terra mesmo. A gente atrai muito isso na relação sexual. Tanto é que quando nós trabalhamos em trabalho de desobsessão, nós fazemos uma abstinência sexual do dia do trabalho. Porque você pode, nesse momento, envolver energias pesadas que vão te acompanhar e te atrapalhar em certos trabalhos. Então, assim, eu acho importante a gente aprofundar, assim, no sentimento, né, no sentimento, não, na troca energética do assunto, né? Porque falar, eu vou ter um ato sexual com alguém que eu conheci no computador. Eu vou trocar a minha energia, que eu demorei tanto tempo para chegar numa energia legal com um cara que eu não sei quem que é, ou com alguém que eu não sei quem que é, que vai deturpar tudo e acabar com a minha vida. Então, assim, é coisas para a gente poder começar a pensar, né? O ato que o Francisco falou, tem muita gente que na palavra é bonzinho, mas fica no computador vendo cenas de sexo e tal. A gente entender que esses ver cenas, ver coisas sexuais, não traz coisa boa pra gente também, porque muda o nosso padrão vibratório, né? Muda o padrão vibratório do que nós estamos vivendo, né? Então, você traz coisas para perto de si que você poderia muito bem evitar, né? Com apenas alguns atos de vou me concentrar no que é bom, no que não é, né? E isso é uma coisa que não é boa para mim. Né, Francisco? Yes, baby. Agora que a gente leva ainda depois disso, né? A gente se vive uma vida desregrada, assim, o que a gente carrega para as outras, né? Então, tem uma coisa, Paula, que a gente tem que começar a prestar atenção, é no bem-estar do coração. Porque assim, eu tenho recordações dessas minhas aventuras quando eu era jovenzinho, né? O efeito rebote que eu tinha no dia seguinte era um vazio. Tipo moral, né? Era uma coisa esquisita, era uma falta de conteúdo. Sabe? Tipo assim, eu vou ter que trabalhar na segunda-feira, mas um vazio, uma falta de pegada pela vida. E o que era isso aí? Hoje eu entendo o que é isso. Entendeu? Mas, essa energia sendo esvaída, você vai sendo, tipo, sugado, ou então deixando levar sugado. Nossa, a Alessandra falou assim, quando você vai ter um ato sexual com uma pessoa ligada por sentimento, só tá você e ele na cama. Quando não, quando é a energia animal que está te atraindo pura e simplesmente, vocês não estão sozinhos nunca sobre a cama. Nunca. Vocês estarão no meio de uma equipe muito grande. Né? Existem livros, eu não lembro qual especificamente, que eu já li no passado. Por exemplo, tinha um laboratório das trevas, que não era um assunto para agora, mas tudo bem. Ele era montado na base de um motel, porque ele sugava as energias dos casais que estavam ali para fazer as coisinhas deles por aí, entendeu? Então, assim, é um processo muito complicado. No livro Missionários da Luz, existe um caso de uma reencarnação em que os espíritos vão levar um espírito para reencarnar. Então, eles estão esperando o casal ter relação sexual. E o André Luiz faz uma pergunta muito interessante. Mas escuta, nós vamos aqui esperar os dois ter relação sexual no quarto? Ele falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A união sexual entre dois espíritos que se amam, ela é sagrada, inviolável. O espírito usa a expressão. Inviolável. Nós vamos aguardar do lado de fora. Porque os espíritos precisavam escolher o espermatozoide que estava caminhando em direção à obra lá. Mas, assim, é inviolável. Aí o André Luiz, quer dizer que nem toda relação é inviolável? Ele falou, não. Quando a relação é desprovida de um sentimento nobre, esquece, você tem companhia que vai absorver essas energias junto com o casal. É um negócio muito sério. E, gente, ai, meu Francisco do céu, fiz tanta porcaria na minha vida.
Ótimo, você fez. Agora você tem um material para pensar o suficiente para o que você vai fazer daqui para lá. Né? Porque Jesus nos traz esse conhecimento, não é para que você fique com aquela consciência de culpa. Ai, meu Deus, eu fiz isso. Meu Deus, se for assim, eu estava queimando o fogo do inferno já. Mas e o que eu faço com essa informação daqui para frente? Isso é importante. Porque Jesus não quer o extermínio do pecador. O Deus, ele quer a reformulação das suas crenças. Né? Ele quer que você pense para cima. Não se mantenha no esgoto. Esse é o processo todo. É muito bacana você entender a linha, né? Eu gosto muito de entender o sexo assim. Quando você é jovem, você tem uma energia vital, um fluido vital muito ativo, né? Então você necessita dessas trocas de energia, né? Tanto é que os jovens têm mais trocas de energia, mais vontade de sexo do que a gente quando vai ficando mais velho, né? E quando você vai atingindo uma certa idade, nosso fluido vital vai também diminuindo, essas trocas não são tão necessárias, né? Então o sexo começa a não ser o coadjuvante, começa a não ser o protagonista da história, entendeu? Você já começa, e funciona tão maravilhoso essa engenharia de Deus, né? Que os hormônios começam a modificar e a gente já não tem mais o mesmo desejo, né? Porque nós não temos mais essa necessidade tão grande de troca. Você vê um casalzinho de 80, 90 anos, que o fluido vital deles é bem pouquinho já, né? Eles não têm mais a necessidade do sexo, é dessa troca de energia, dessa troca de fluido vital que os jovens têm, né? Então a gente tem que entender até esse processo de quando a gente começa a perder essa vontade, essa coisa que a gente tem, né? Muita gente pira, né? Entra em parafuso, né? Eu falo, não, é um processo da vida mesmo, né? Da nossa evolução mesmo. Quantos você tem, Paula? 37. Beatriz, quantos anos você tem? Mas eu já sou velha. Não, mas ó, eu vou te falar assim, eu comecei a estudar doutrina espírita com 28, Eu tenho 27. 27, né? Então, quando eu escutava essas histórias que a Alexandra acabou de colocar aqui, eu pirava na batatinha. Com 27, 30 anos, eu falei, esse pessoal tá xarope. Esse pessoal tá louco, o pessoal tá tudo doido. louco. Como é que pode um negócio desse? Alguém fez sexo, E isso eu já escutando palestra de aqui, palestra de lá, e não sei o que lá. Eu pegava uns livros aqui, eu falei, puta, esse pessoal fumou alguma coisa para escrever isso. Não é possível. Gente do céu, como é que alguém pode assim, pode assado? E não é que é verdade, né? Conforme você vai caminhando na idade, realmente os valores vão tomando forma. Você começa... eu adorei fazer 50 anos, porque aquela fornalha movida a urânio enriquecido, ela começa a dar uma acalmada. Então, os seus desejos, suas explosões estão um pouco mais sob controle. E aí você anexa isso um monte de informações que você vai lendo, vai acompanhando casos em livros, casos em sessão de desobsessão, tal, porque vocês não sabem a quantidade de situações que nós trabalhamos nos tratamentos espirituais relacionadas a essa questão sexual. Porque ela sempre, como diz Emmanuel, ela sempre foi muito mal compreendida na nossa sociedade, e nós, principalmente nós homens, somos levados a comportamentos completamente absurdos frente à expectativa que o universo tem de cada um de nós. Então, equalizar tudo isso, colocar no seu lugar, demanda tempo, sacrifício, dor, mas, olha, é muito interessante que você começa a sair do charco. É muito legal, mas não é fácil, começa não. a economizar o fluido vital, né, Francisco? Por quê? Não vamos desperdiçar, não. O fluido vital, você começa a perceber que você tem coisas importantes para fazer, que se você gastar com energia sexual toda hora, você não vai ter ânimo para as outras. Porque eles falam que a energia sexual é ela que motiva a sua intelectual. Se você desgastar demais a energia sexual, você atrofia o seu raciocínio. Então é um negócio muito sério tudo isso aí, né? Muito sério. Tem três pessoas importantes que falou umas palavras sobre sexo. Quer que eu leia? Por favor. Vamos lá. Meu Deus.
Uma delas, Joana de Ângeles. Freud, com muito acerto, descobriu na libido, que é o desejo sexual, a resposta de inúmeros transtornos psicológicos e físicos, psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano. Examinando a sociedade como vítima da castração religiosa ancestral, decorrente das inibições, frustrações e perturbações de seus líderes, que, através de mecanismos positivos para o intercâmbio sexual, condenavam-no como instrumento de sordidez, abominação e pecado. Teve a coragem intelectual e científica de levantar a bandeira da libertação, demonstrando que o gravame se encontra mais na mente do indivíduo do que no ato propriamente dito. A contribuição de Freud para a libertação da criatura humana, arrancando-a da hipocrisia vitoriana e clerical anteriores, dando-lhe dignidade, é de valor inestimável. O que tem faltado é conveniente orientação educacional para a vida sexual, assim como equilíbrio por parte de religiosos e educadores, líderes de massas e agentes multiplicadores sociais, que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento e vivência sexual. Então, Joana de Ângeles já veio falar que Freud descobriu que a maioria dos nossos transtornos psíquicos tem a ver com isso, né? Com essa castração desse libido, né? Que as religiões condenavam o ato sexual, né? Então, a mulher veio muito marcada com essa castração, né? Que era proibido, que não podia sentir desejo. E isso foi causa da maioria dos transtornos da época gerado, né? E até hoje vem trazendo esses transtornos, né? Outro que falou foi Carbach-Schulte. Sexo tem um sentido de troca positiva de sensações e vibrações carnais e fluídicas. Não se retira do ato sexual, com isso, o seu característico de prazer. É prazer e continuará sendo no mundo material. Deve ser, inclusive, para justificar e incentivar a sua prática. Não é fonte exclusiva para a procriação, mas, sobretudo, para a troca de energias e sentimentos entre os seres que se unam para um consórcio na vida, permutando experiências e desenvolvendo projetos. Então, ele coloca bastante essa relação, né, de troca de energia, você e a pessoa com quem você quer viver a vida, né, tem um compromisso de vida, né, que essa troca é necessária, não só para procriar. Lá no salão, às vezes, né, quando o pessoal, gente, o negócio é o seguinte, nós aqui vivemos, nosso grupo lá já está junto há uns 15 anos, né? A pessoa mais nova que está lá está há 10. Então, eu falo assim, ó, nós temos que tomar muito cuidado no nosso relacionamento social, porque a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras entre nós, porque a gente não tem a relação sexual que é para dar uma amenizada nas nossas energias. Aqui é no seco. A gente tem que se suportar, se amar, se trocar ideias, brigar, sem ter essa coisa gostosinha para dar uma balançada no processo todo, né? Porque, sabe, gente, é como esse camarada está acabando de colocar. Ela tem uma função muito importante, sim, né? Nessa troca de energia, nesse fortalecimento dos sentimentos, por que não? Né? Do entrelaçamento psíquico entre as partes. Mas ela tem essa função importante. Continua, Lê. Não, só tem mais um do André Luiz. E complementando, nem sempre o ato sexual é prazeroso para ambas as partes, né? Tem essa também. Muitas vezes o ato sexual é prazeroso para um, não é para outro, mas como é uma troca de energia, você troca com seu parceiro essa energia, mesmo que aquilo não seja uma coisa do que para ele foi um prazer enorme, para a mulher ou para o homem talvez nem tanto, né? Mas é legal essa troca de energia, porque mesmo não sendo um prazer, você troca com o seu esposo, ou com a sua esposa, ou com o seu companheiro, essa energia, né? É muito bacana isso, né? Que a gente pensa em sexo, acho que todo mundo se envolve em prazer e tudo mais. Nem sempre é assim, né? Muitas vezes não tem prazer no sexo. Porque vamos pensar, são dois universos, né? Cada ser humano é um universo. Como é que vai sincronizar? Não é fácil a sincronia, né? Às vezes a necessidade de um está bem diferente da do outro, mas existe. Né? É isso que as partes precisam compreender. Existe esse sentimento de que eu vou te doar, você quer, eu vou te doar. Perceber. Isso é importante. E aí, agora, rapidinho, só André Luiz. André Luiz,
o instinto sexual não é apenas o agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquicos magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Então, a força sexual, o ato sexual, a troca é necessária, não só para a procriação, é necessária para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, até pelo ato de se doar para alguém, né? Que eu acho que é o mais importante, talvez, ali, né? Você está se doando para alguém, recebendo de alguém isso daí, né? Eu acho que isso é o mais importante, aí, o mais espiritualizado no ato sexual. Então, vamos supor que eu queira aprender a fazer berinjela parmejana. Então, eu entro no YouTube aqui e eu tenho várias sugestões de receitas. Então, eu pego umas 2 ou 3, né, os elementos que elas usam e vou lá e bolo o meu prato. Existe um trabalho nesse campo desse tema chamado Sexo e Evolução, que é esse livrinho aqui, ó, de Walter Barcelos, tá? Walter, ele fez um estudo em cima das publicações de Emmanuel, André Luiz, de vários livros, e fez como se fosse um trabalho de conclusão de curso. É muito interessante esse livro. Para quem quer estudar esse assunto, aqui seria um guia, porque daqui ele vai pensando vários livros que tem na internet para você baixar de graça depois, se precisar, da onde ele tirou esses textos. E ele vai numa linha lógica muito bacana e dentro da filosofia espírita. Dentro dessa luz da doutrina dos espíritos, tá? É isso aqui, ó. Deu para ver direitinho aí? Então, outro livro bacana nessa área como que é? Esqueci o nome. Força Sexual da Alma. É muito legal, porque sai totalmente do ato sexual e vai falar da nossa força criadora da nossa alma. É muito legal também. Sim. Então tá bom. Sim. É isso. Eu por hoje, eu vou até aqui só. Eu também acho que não vou tocar outro assunto, não. Acho que é pouco, né? Que assim, eu acho, na próxima, não sei se você programou alguma coisa para a próxima aula. Eu acho legal a gente. Pode falar. Fala você. Não, eu acho legal a gente falar um pouco sobre o divórcio. Eu acho que é uma coisa bacana. O divórcio é uma realidade para muitos, né? E o Espiritismo tem linhas bem claras sobre isso, né? A gente pode trazer alguma coisa. Então, mas eu posso colocar esse tema na sequência, porque ainda falta ver Sim. o item 8 e 9 do Evangelho, que está dentro dessa nossa temática da questão da família. Depois, o divórcio também faz parte do tema da família, então a gente entra na sequência, que é o terceiro item. Sim. Tá Legal também, só para a gente encher o tempo aí, né? Eu li num artigo, eu não sei qual foi, eu li tanta coisa já sobre isso, já, que eles falam que essa nova roupagem, né, que nós estamos vivendo agora dos homossexuais, né, isso é um assunto também muito, muito legal, muito interessante, né, e eles falam assim, o espírito não tem sexo, né, se for ver, o espírito é bissexual, né, ele é homem e mulher, né, então, assim, isso que está acontecendo na sociedade, eu acho que é um traço de uma evolução que, como eu falei no começo, ainda precisa ser educada, né? Mas a gente já vê passos na evolução, né? Até quando a gente fala em bebê de proveta, todas essas coisas, porque eu acho mesmo que na nossa evolução nós vamos perder essa parte sexual, né? O amor vai ser um pouco esse sentimento entre duas pessoas, né? Vai ser um pouco diferente do que é hoje em dia, né? Nós vamos passar para um outro campo do sexo. E eles falam bastante isso. O espírito é bissexual, ele pode ser um homem, pode ser uma mulher. E muitas vezes nós vimos as pessoas homossexuais sofrem muito com isso, né? Muitos deles hoje reencarnaram para nos ajudar a modificar esse pensamento em nós, a ajudar a nossa geração, que não aceita, que a geração futura vai aceitar com uma naturalidade que a gente nem imagina.
a nossa geração precisava de muitos deles reencarnando para nos ajudar, nos orientar nessa aceitação, né? E a gente precisa tratar isso com bastante carinho e respeito, porque às vezes o espírito viveu muitos anos numa mesma forma física de uma mulher, vamos supor, ele reencarnou várias reencarnações sucessivas no corpo de uma mulher e vem num corpo de um homem para poder evoluir também nesse sentido, mas traz muito latente o lado mulher nele, né? E não consegue desenvolver isso, desvincular desse lado das outras reencarnações, né? Nós temos que tratar isso com muito carinho, com muito respeito, com muita educação, né? Para que isso não se desvirtue. Eu acho que é bacana esse tema também. O Divaldo, ele usa uma expressão que eu estava escutando uma palestra dele hoje. Ele fala assim que, numa das viagens, ele conhecia uma pessoa que se identificou para ele como homossexual, homoafetivo, né? Aí o Divaldo falou assim, ó, meu amigo, isso para mim não importa, isso para mim é um nome que foi dado, né, a esse tipo de expressão sexual sua. Você para mim é um ser humano. Ponto. Eu achei legal essa abordagem que ele fez com essa pessoa que estava iniciando um diálogo, lógico, de muito sofrimento por causa desse tipo de situação que ela vivia, né? Então, isso para mim é um nome, apenas um nome que a humanidade deu. Uma forma de se comportar sexualmente que você tem, só isso. Então, são nomes, o que você falou. Na erraticidade, nós não temos sexo, nós não temos, assim, essa... Óbvio, nas primeiras camadas, como nós estamos no umbral, né, gente? Nas primeiras camadinhas depois, nas camadinhas embaixo, nós nos manifestamos, homens, mulheres, né? Com essas coisas, com todos os aparatos necessários. Mas, nas camadas um pouco mais evoluídas da espiritualidade, nós somos um ser espiritual. Essa condição sexual realmente é para a nossa parte evolutiva ainda da vida Terra. É isso. Meninos e meninas, perguntas? Érica, tudo bem aí, dona Érica com C? Eu tenho duas Érica. Tem o Érica com K, Érica PP e tem o Érica Magina aqui. É verdade. Não, por enquanto ainda não tenho pergunta. Tudo bem? É mais ou menos... Tá tudo bem aí? Então, Tá tudo bem. Daniel, alguma questão, Daniel? Não, tudo tranquilo. Ok. Beatriz, tal. Não, tudo certo também. Érica com K. Ok, tudo tranquilo. Ótimo. Silvana, tudo em paz? Tudo bem. Tudo bem. Paula e Sandra. E esse cabelo aí, Sandra, deu certo? Tá tudo bem aí? Ótimo. É bom quando volta sorrindo, né? É duro quando volta chorando. Tudo bem. Não, deu certo. Então, tá bom, gente. Vamos nos despedir, então. Eu só vou pedir para vocês deem uma lidinha do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8 e 9 para a próxima aula, tá? Certo. Amém? Certo. Foi muito bom hoje os ensinamentos. Legal. Que bom. Ficou claro, Paula? Ficou claro para bastante? Foi bem bacana mesmo. Ficou bem claro, foi bem interessante. É um tema bem complexo. É um tema complexo. Quando eu começo a falar essas coisas com a minha filha mais nova, que tem bem. 28 anos, eu falo, filha, pelo amor de Deus, né? Não vai assim de cara, tal, né? Não é só porque é bonitinho, você tem que ver o interior da pessoa, né? Fala, pai, se eu gostasse do interior, eu ia fazer design de nota. Não adianta. A minha Isabela é terrível. Se eu gostasse do interior das pessoas, eu ia fazer design interior. Ai, meu Deus do céu. Essa é a Isabela. Essa é a minha Isabela. Essa é a conversa. Ai, Senhor. E assim nós vamos. Fiquem em paz todos, tá bom? Vocês É, também, beijo, gente. boa Uma boa semana. noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Até Boa quinta. noite. Uma certa amiga nossa aqui de classe, né? Ela falou assim, Francisco, eu poderia convidar fulano para aula, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, olha, convide, mas não se frustre se a pessoa não vier, né?
Eu estou fazendo um curso com o Haroldo Dutra e ele fala uma frase que o Emmanuel escreveu, né? Ele fala assim, com o evangelho dos embrionários. O evangelho é para quem já se percebeu necessitado de alguma coisa a mais. Então, às vezes, você tem uma esperança de a pessoa sofrendo, batendo a cabeça, que nem um siri na lata, né? Que está no forno, a água esquenta. E você fala, me escuta, se você fizesse... A pessoa, tá. Imagina, ela quer a pílula dourada, que ela vai tomar, sai da crise e, tibum, vai para a rua de novo. Então, não se frustre. Assim mesmo. Tá bom? Carinha dela. Tchau, gente. Grande beijo, meninas e meninos.